Bom dia a todas e todos. Meu nome é Leandro Vilacer, eu sou diretor de operações do Instituto Cordial. Vou fazer uma audiodescrição, que é um recurso para traduzir em palavras o que está sendo mostrado visualmente para pessoas com deficiência visual. Eu sou um homem branco, eu tenho um cabelo preto curto e uma barba preta curta. Eu uso um óculos arredondado cinza escuro. Estou vestindo uma camisa listrada azul, azul listrada de branco com o primeiro botão desabotoado. Atrás de mim tem 3 quadros coloridos presos na parede e 3 vasos coloridos em cima da mesa. E do outro lado, uma cortina branca compondo o meu cenário aqui. Muito bem-vindos e bem-vindas à live Logística Urbana e Transporte, Pesquisas e Perspectivas do painel da Segurança Viária. Se inscreva no canal, deixe o seu like, clique no sininho para receber as notificações, sigam as nossas redes sociais. Durante todo o evento, vocês podem deixar perguntas aqui no chat, que a gente vai ter um bom momento de conversa no final da live, e ela vai ficar aqui disponível no YouTube para vocês reverem depois. Fazendo a nossa tradicional breve apresentação, primeiro que essa é a última live do painel da Segurança Viária desse ano, a gente termina a programação nessa live e a gente retoma no ano que vem, provavelmente no começo de fevereiro, mas a gente vai mandar atualizações para todo mundo, para se manterem atualizados aqui. O Instituto Cordial é um centro de articulação e pesquisa, um think and do tank independente, que trabalha com ciência de dados, inteligência territorial e articulação intersetorial, para fortalecer redes e basear tomadas de decisão públicas e privadas em dados e evidências, trabalhando com questões complexas da sociedade que precisam de dados, conhecimento e articulação para serem enfrentados, como é o caso da mobilidade, da segurança viária, da logística urbana, de uma série de questões urbanas que são complexas. Aqui dando bom dia para o Marcelo Batista, Marcos Evêncio Dutra. Marcos, inclusive, estou defendendo uma resposta para você, mas logo respondo, viu? É sempre legal ver a galera participando das lives. A gente parte, como a gente sempre reforça, da visão zero, do princípio de que nenhuma morte no trânsito é aceitável e precisa que o sistema de mobilidade seja seguro, concebido de forma a reduzir riscos de lesão grave ou morte em caso de sinistro de trânsito, então não é uma questão simplesmente de comportamento dos usuários. A gente contribui com isso no painel da segurança viária, desenvolvendo discussões e desenvolvendo estudos, criando esse espaço de discussão e desenvolvendo estudos no campo da segurança viária baseada em evidências, articulando atores e organizações para aprofundar o debate sobre as relações entre o sinistro de trânsito e as características do sistema viário das cidades, contribuindo para a orientação, tanto elaboração quanto implementação de políticas públicas e ações voltadas à mobilidade segura. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Chiara. A gente faz isso desenvolvendo trabalhos específicos em 4 capitais, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Fortaleza, em cada uma das cidades compondo com as prefeituras, com as secretarias, em acordos de cooperação para endereçar desafios específicos. Então, para cada uma delas, a gente tem programação de elaboração de working papers específicos. Bom dia, Caetano Bedak. Todo mundo entrando, bacana. O painel é desenvolvido em ciclos anuais, em 7 eixos de trabalho, né, falando muito rapidamente, no cenário de referência, o que a gente precisa saber sobre os temas em discussão, então quais são os principais estudos, principais pesquisas, principais pautas de debate em cada um dos temas, o mapeamento de rede, quais são os atores que participam, que compõem a rede de atores nesse universo temático e como eles se posicionam, como se articulam, como atuam e como trabalham em conjunto ou de forma separada. Atividades e encontros trazendo esses atores para mesas redondas, para oficinas, para lives, para webinars, onde a gente pauta quais são os conflitos, dissensos que travam agendas, quais são os consensos e sinergias não aproveitadas e oportunidades de ação articulada. Em dados e indicadores, um trabalho permanente em cima de dados públicos para gerar mais indicadores, gerar mais bancos de dados, inclusive, que sejam úteis para produzir conhecimento aplicado, que seja útil daí não só na elaboração, mas para a implementação também das políticas públicas, por isso uma relação muito próxima com as prefeituras. E aí, comunicando e disseminando o conhecimento acumulado para vários públicos, essas lives, inclusive, são momentos muito importantes disso, onde a gente traz especialistas, traz gente de vários segmentos diferentes para a gente discutir, inclusive sobre os vários temas caros à mobilidade e à segurança viária. E aí, no painel em ação, desenvolvendo projetos para endereçar desafios específicos. A gente agradece muito aos nossos parceiros estratégicos, a Iniciativa Bloomberg, a Vital Strategies e o WRI Brasil, que são organizações que trabalham no campo e que estão com a gente desde o começo do painel, e aos nossos patrocinadores, ao Itaú,
e a Mobitec, Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, que são parceiros fundamentais para que o painel possa ser desenvolvido. Então, agora, para iniciar a nossa live, hoje a gente vai ter conosco a Vanessa Alves, que é professora adjunta da Universidade Federal de Santa Maria, do curso de Engenharia de Transportes e Logística. Vanessa é doutora em Engenharia de Produção e Transportes, mestre em Engenharia e Produção e bacharel em Logística. Além disso, é coordenadora e pesquisadora do Laboratório de Mobilidade e Logística, o LAMOT, da UFSM. Então, Vanessa vai fazer uma apresentação para a gente sobre a atuação na área e do laboratório, e depois a gente vai ter um debate. Vanessa, muito bom dia, muito bom ter você aqui com a gente hoje. Bom dia, Luiz Fernando, bom dia a todos que estão nos assistindo e nos acompanhando pelo YouTube. Bem-vindos e bem-vindas, a gente agradece muito. Estou bem feliz de estar aqui compondo hoje esse momento, né, primeiramente em nome da Universidade Federal de Santa Maria e depois pelo Laboratório de Mobilidade e Logística, que é o LAMOT. A gente quer conversar com vocês um pouco e contar o que a gente tem contribuído aí para a mobilidade e para a logística nos nossos eixos de atuação. Maravilha. Muito ansioso para ver a sua apresentação e a gente trocar uma ideia. Então, a palavra é sua. Tá bem. Então, para a gente iniciar como instruções, né, uma audiodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, estou com um casaco branco, um blazer branco, e atrás de mim tem 2 quadros coloridos, compondo, então, como diz o Luiz Fernando, o meu cenário de hoje. Gente, então, inicialmente, antes de começar especialmente a mostrar para vocês um pouquinho desse alinhamento, né, dessa nossa fala de hoje, logística urbana e transportes, né, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela e trazer um pouquinho, então, quem eu sou, né, então, o Luiz já fez a minha apresentação. Eu sou professora adjunta do curso de Engenharia de Transportes e Logística da Universidade Federal de Santa Maria. A gente está no extremo sul do Brasil, né, no Rio Grande do Sul, bem ao centro do estado, para quem não conhece, né, o Rio Grande do Sul, aí estamos. A Universidade Federal de Santa Maria é a primeira do Brasil a se instalar no interior do estado, né. Então, a gente hoje conta com alguns campos fora de sede. A Universidade Federal de Santa Maria está em Santa Maria, e assim como parte do LAMOT, estamos em Cachoeira do Sul, que é um campus próximo, né, a Santa Maria. Além disso, a gente tem campus de Frederico Westphalen, Palmeira das Missões, que também compõe, né, a nossa área de atuação, então, se distribuindo ali ao longo de todo o estado do Rio Grande do Sul. Diante desse nosso posicionamento, né, estar no estado, no interior do estado, né, a gente atua a partir do LAMOT, que é o Laboratório de Mobilidade e Logística do curso de Engenharia de Transportes e Logística, inicialmente, né, ele foi criado aqui no nosso curso, e hoje ele já se expande, e a gente já desenvolve também pesquisas com o curso de Engenharia Civil, além de outros cursos que contribuem, assim, a gente tem alguns bolsistas também de outras áreas. E o LAMOT, ele surgiu a partir desse reconhecimento, né, da importância que acho o painel também traz bem alinhado, da gente contribuir com pesquisa, ensino e extensão, né, daquilo que uma universidade pública é caracterizada, né, tanto em aspectos de mobilidade quanto nos aspectos de logística. E hoje, especialmente, eu vou também trazer para vocês a necessidade que a gente encontrou de trabalhar em conjunto, né, entre essas duas áreas, né? Então, a gente não pode falar de transporte sem falar de logística, e quando a gente fala em cidades, né, os dois aspectos são bem importantes para esses planejamentos, ou inclusive para a gente considerar as melhorias que a gente precisa para os ambientes urbanos, né. Então, o LAMOT surge com essa necessidade, né, que a gente entende que o próprio aluno gerar um conhecimento a partir dele, além
das disciplinas, né? É um curso, é o único no estado do Rio Grande do Sul, o de Engenharia de Transportes e Logística, e ele contribui, eu acho, para uma formação específica, né? Antigamente a gente tinha essas áreas um pouco soltas, né? A civil cuidava um pouco da parte da infraestrutura do transporte, a administração e a produção cuidam um pouco da área de logística, cada um com seus aspectos, né? Mas elas são áreas que não eram de ninguém, assim, a gente entende que alguns cursos tinham alguns aspectos, mas diretamente, assim, específicos não existiam. Então, a gente até conversa com os nossos alunos aqui, dizendo que a formação dos sonhos, né, para quem trabalha com mobilidade e também com logística, é esse curso, né, ele é composto por 3 eixos principais, então os alunos têm uma formação bem alinhada sobre aspectos de infraestrutura, que é algo próximo que a Civil traz, né, então entendem da infraestrutura necessária tanto para a logística quanto para o transporte, né, e inclusive daí falando das cidades. O outro eixo é aspectos de mobilidade, então reconhecer essa importância do movimento, e o terceiro eixo seria, então, também com os modais, né, diferentes modais para essa operação, e o terceiro eixo seria, então, os aspectos pontuais de logística, né, então, otimização, reconhecer o sistema, tanto de pessoas na parte de mobilidade, quanto de mercadorias na parte de logística, né. No final eu vou mostrar um pouquinho do que é o Lamotte, um vídeo para vocês, vai ficar bem claro tudo que a gente vem produzindo. E para a gente conversar, então, especialmente sobre a logística urbana, eu acho que a gente tem que começar falando desse nosso cenário, né? Eu acho que a gente vem aí, a gente ainda está em pandemia, né? É difícil falar dessa condição de que já saímos, né? Eu acho que a gente está num momento bem melhor do que lá no início. Mas existe não seriam, acho que não são benefícios, né? Mas são fatores que aconteceram a partir desse nosso cenário que expõem, né, muito mais claramente a mobilidade, o transporte e a logística, né, para cidades e para o mundo inteiro, né? Então, para a gente reconhecer esse novo cenário, a gente começa fazendo esse alinhamento, né, que começa lá com o crescimento urbano, quando a gente tem uma migração, né, daquela condição, de cenário onde era muito mais rural para as cidades. Com essa migração, a gente já tem percentuais aí de estudos, né, para quem é da academia, para quem desenvolve pesquisa, sabe que a projeção é que a gente aumente muito ainda mais o número de pessoas vivendo nas cidades, né, e essa necessidade de movimentação, tanto de pessoas quanto de cargas, começa, então, a acontecer e a gente começa a ter problemáticas, né? Então, reconhecer os ambientes urbanos a partir desse novo cenário é bem importante para a gente depois pensar em soluções, né? Encontrar aí as soluções pertinentes. A gente tem uma necessidade de infraestrutura para essa nova realidade, né, para aquilo que a gente já vinha trazendo e para aquilo que a gente está vivendo hoje, uma projeção do que vai ser o futuro. Essa nova infraestrutura também, ela condiciona, né, e o transporte aparece como uma ferramenta estratégica para isso, para a gente conseguir entregar, por exemplo, os 3 principais focos, né, de uma sociedade sustentável. Desculpa, eu tenho 2 cachorros aqui que vão interferir um pouquinho na nossa fala, mas daqui a pouco eles já vão parar. Alimentação, saúde e educação, a gente precisa basicamente de energia e transportes, né? Então seriam as 2 grandes áreas que sustentam, né, aquilo que a gente tem de necessidades. Esse planejamento tem que trazer, então, aspectos do transporte, da mobilidade e da logística, né? Então, essa condição de entregar um futuro melhor para onde as pessoas estão migrando, para onde elas estão vivendo, né? É a intenção. E como é que a gente começa a construir isso, né? A partir de algumas melhorias e rever, né, cenários que antigamente pareciam ser
os melhores, né? E hoje eu acho que esse cenário de pandemia nos trouxe antecipou muitas coisas, né? Que as empresas, algumas medidas também estavam começando a ser pensadas, como a gente faria, né? Como a gente conseguiria fazer essas implementações, e eu acho que ela dá velocidade, né, para essas novas oportunidades que a gente está encontrando, tanto de mobilidade quanto, especialmente, da logística urbana, falando em produtos, né, esse novo cenário que a gente vive. A gente tem a problemática, então, da cultura do automóvel nessa realidade, né, tanto para pessoas quanto a gente vai até colocar em debate depois, provavelmente surjam perguntas associadas a isso, sobre alternativas de movimentação de mercadorias e os aplicativos, por exemplo, eles solucionam ou eles pioram aquilo que a gente reconhece como mobilidade urbana sustentável, como logística urbana também, né? Então, a gente pode gerar depois uma conversa especialmente sobre esses fatores. E aí, claro, esses maiores investimentos em infraestrutura viária, que a gente sabe, para quem também já está, de alguma forma, desenvolvendo pesquisa ou está no segmento, que quanto mais a gente reconhecer e a gente migrar, né, investimento em infraestrutura para meios de transporte motorizados, a gente vai continuar tendo todas as externalidades que a gente já reconhece, né? Então, toda essa mudança de cenário, ela parte de uma integração. Então, minha fala inicial é essa necessidade que a gente precisa colocar, por exemplo, em debate os aspectos de movimentação de mercadorias nos planos de mobilidade, né? Então, pensar as cidades e repensar as cidades também considerando não priorizar o veículo, né? Então, trazer uma cidade mais humana e também mais sustentável passa por aspectos também de logística, né? Para a gente entregar esse futuro melhor para as cidades. Entrando já especialmente, né, no nosso eixo de conversa de hoje, né? Até conversava antes aqui, enquanto a gente aguardava para entrar ao vivo, é um ambiente que a gente pode trazer, né, alguns pontos depois para falas mais condicionadas àquele aspecto, e eu vou hoje iniciar, eu acho, até por ser um assunto que não é o que vocês tenham visto já em outras lives aqui no painel, trazer um aspecto mais amplo, né? Então, a logística urbana hoje, ela tem uma problemática de que a gente precisa trazer novas formas de movimentação de mercadorias, né? Onde é que a gente começa com essa problemática? A gente tem um sistema, né, uma logística reconhecida como ela funcionava antes, quando a gente tinha intencionalmente, né, uma ideia de reduzir estoques dentro de todos os elos de uma cadeia de suprimentos. Então, estruturar uma cadeia de suprimentos onde eu gerasse um custo menor na geração de estoques e uma movimentação de carga completa, né? Então, basicamente, para quem estuda logística, o que a gente pensava antes, né? Então, eu tenho a globalização, eu tenho um potencial de compra de qualquer lugar do mundo, a gente já começa o cenário de hoje dessa problemática. Eu tenho problemas de trazer para o meu ambiente urbano um produto que é importado, porque eu já tenho um tempo que eu já não consigo mais atender dentro do planejamento que eu tinha antigamente, né? Então, não tenho, devem estar acompanhando, devem ter já percebido pontualmente a falta de containers, né? A problemática da movimentação, a gente tem redução de viagens de navio, que trazem, né, boa parte desse material que é importado, e isso acaba gerando, né, consequências em toda a operação. Mas essa era uma operação que a gente tinha estudado, que a gente reconhecia, que a gente gerava, né, análises pontuais a partir dessa perspectiva nesse formato. E hoje, a partir desse cenário da pandemia do Covid-19, a gente já reconhece, que era a minha fala anterior, antecipou-se muito do que as empresas começavam, né,
Algumas empresas, por exemplo, a gente tinha uma prospecção de 10 a 15 anos à frente para investimentos em tecnologia, em sistemas integrados. Já vou mostrar para vocês o que seriam esses, numa projeção de 15 anos, e ela teve que acontecer em 2 anos, né? Desde que a pandemia começou, as empresas tiveram que, enfim, achar soluções para que isso pudesse ser colocado em prática. Então, esse é um aspecto que a gente começa falando sobre como era o cenário da logística urbana até então, onde a gente começava pesquisas, né, uma área de pesquisa bem recente, e ela já tem uma reestruturação completa, assim, tudo que a gente tinha ali antes de soluções, digamos assim, ela já não se sustenta hoje pensando no e-commerce, no volume do e-commerce que a gente tem, né, e também na integração, né, a gente reconhece que a mudança da logística urbana também está associada à mudança do perfil do consumidor. Então, antes a gente não comprava por canais integrados, hoje a gente tem essa preferência, né? A gente fez algumas pesquisas também no Lamotte para tentar identificar essa percepção, né? Como é que esse consumidor hoje se comporta, o que ele tem preferência, porque ele também traz essas informações para a operação, né? A gente repensar como é que eu entrego para o cliente aquilo que ele quer, né? E especialmente porque ele está num ambiente urbano que já é conturbado, né? Essa figura aí traz um pouco da operação. A gente está num sistema congestionado de veículos privados, né? A gente tem um aumento nesse crescimento de demanda por veículos, né? Acho que hoje, especialmente no recorte desse momento, esses dados começam a ter alterações pelos valores, né? Também desses veículos. Mas, de qualquer forma, ainda temos o problema de movimentação nas cidades, né? Assim como a gente tem cidades congestionadas por veículo, carro, a gente tem problemática de movimentação de mercadorias também no ambiente urbano. Então, a gente tem que pensar como é que a gente faz para o produto, num volume de pessoas comprando cada vez mais produtos pela internet, como é que esse produto chega para o cliente, né? Para o conceito, para quem não é da logística, o conceito de logística puro é o produto certo, na hora certa, no lugar certo, nas condições combinadas, a um preço aceitável, né? Dito por Balu lá na década de 80, né? Essa referência. Então, como é que eu entrego o produto que o cliente quer, no dia que ele quer? Hoje a gente já não fala mais em dia, a gente fala em horas, dependendo da tua entrega, né? No ambiente urbano. Então, como pensar nessa operação toda complexa, envolvendo diferentes agentes, diferentes pontos geográficos, pensando que eu tenho que ainda fazer isso com uma condição de custo, né, nessa operação toda. Então, a gente tem que repensar, a gente tem que pensar que as cidades têm essa nova característica, as pessoas têm algumas novas preferências, e a gente precisa encontrar alternativas para que se viva, né, nessas cidades, nesses ambientes urbanos de forma integrada, né, incluindo aspectos também de movimentação de produtos, né, de mercadorias. Para isso, eu acho que a gente pode fazer referência aqui, eu trouxe até uma live que o professor Fábio já esteve aqui no painel de segurança viária em alguns episódios, né, algumas lives passadas, e ele mostrou exatamente essa figura. Eu acho que ela explica bastante dessa integração, né? As cidades, né, nessa figura, especialmente a rua, né? A importância das ruas dentro desse conjunto que a gente precisa entregar, né? Então, eu tenho os aspectos ali mais básicos de um ambiente urbano, eu tenho os modais, eu tenho as velocidades, eu tenho o tipo de veículo que a gente usa, né? Na condição também existe um debate bem grande sobre estacionamento, né? Então, como é que se dá essa parte do estacionamento também para cargas, né? Como é que as cidades pensam isso? Como é que existem vagas suficientes para essa operação? Não Professor? existe?
Pode falar. Ah, Oi, perdão, desculpa te interromper, mas duas coisas. Primeiro, se você puder voltar um slide e avançar um slide, porque ele está cortado. Aí, agora foi. ok, obrigada. E se você puder concluir em 5 minutos para a gente fazer o debate, 5, 10 minutos. Tá certo. Beleza, valeu. Essa condição, gente, de analisar cidades a partir da infraestrutura dela também influencia bastante para a tomada de decisão de uma operação logística. Então, eu reconhecer esse ambiente todo ele, de uma cidade, a partir de todos os envolvidos, né? Então, é uma condição de tomada de decisão onde eu trago as questões econômicas, né, diretamente associadas à logística. A logística traz, eu não posso... a gente até chega alguns momentos a perguntar, você acha que botar restrição de acesso de veículos na cidade é interessante? Qual a resposta? Eu não posso inviabilizar, né, o desenvolvimento econômico também, mas eu também não posso estar circulando com veículos grandes dentro do ambiente urbano, porque eu tenho aspectos de segurança, né, conversamos também sobre possíveis necessidades bem pontuais de pesquisa sobre qual é o indicador de acidentes envolvendo os veículos de carga nos ambientes urbanos, né, entre outros. As grandes áreas da logística urbana, né, então a logística de última milha, a de carga urbana, a micrologística de transporte, a micrologística de estoque e a logística do e-commerce alimentício. A gente poderia falar pontualmente sobre cada uma delas, né, porque elas geram um debate bem importante, e eu estou falando ainda do ambiente urbano, não do contexto de cadeia de suprimentos, né. E essa mudança, eu acho que essa figura representa bastante desse cenário, tá? A logística urbana hoje, ela é omnichannel, né? Então, a gente trabalha, vem lá do marketing esse conceito, mas ele totalmente sustenta ou traz alguma contribuição para a gente que é da logística urbana integrados, tá? Então, inicialmente, a gente ia até a loja física e comprava, depois começou a existir as possibilidades de comprar na loja física, no site ou no aplicativo. Depois, no cross-channel, a gente traz um pouco dessa condição de o cliente poder escolher, né, vou na loja física, mas no meu perfil como consumidor no online ou no site traz alguma coisa do algoritmo de volta de comportamento. E o omnichannel seria a integração total dos canais. Então, a condição de escolha é total do cliente. A condição que eu quero que vocês analisem é como é que eu penso na operação a partir que o cliente pode começar uma pesquisa no site e ir fisicamente até uma loja, e escolher comprar pelo site. Como é que essa integração toda deve ocorrer, pensando que a logística tem que entregar, eu tenho que reduzir, tá, gente? Meus 2 objetivos da logística é reduzir tempo e custo. Nessa integração de informação e de opção de compra do cliente, isso trouxe muitas vantagens, mas tornou o processo ainda mais complexo na parte prática da operação, né? Aqui tem uma outra figura que é bem ilustrativa do tipo, eu olho as opções que o cliente tem e a condição de planejamento que eu tenho que ter por trás da operação, né? Então, quem compra pelo e-commerce, que não seja nem da mobilidade, nem do transporte, nem da logística, não reconhece esse comportamento e essa condição de tanta movimentação que eu tenho que ter acontecendo, né, por trás do palco, digamos assim, né? Então, tudo isso é a logística que é responsável. E ela é fantástica. Eu digo que quem cai nessa área tem que ter perfil, tem que gostar, é um negócio que não se repete, né? Nada comum, e é bem interessante, né? A problemática toda envolvida. E algumas soluções que a logística urbana trouxe, tá? Os pontos de entrega, né, hoje, e aqui a sacada bem interessante, a gente pensar que a logística urbana pode estar integrada com o transporte coletivo, né, essa imagem é do metrô do Rio de Janeiro, e já está acontecendo, né, então, botar em discussão, né, a gente tem algumas experiências com Lamotte de auxiliar algumas cidades, já vou mostrar para vocês, e botar em discussão que o transporte coletivo pode, sim, trazer outros benefícios, não só a movimentação de pessoas, mas se a gente conseguir pensar o serviço como também transporte de mercadorias, ou pontos de acesso, de entrega, de coleta, né, para a integração duas áreas, né, pessoas e mercadorias no mesmo ponto, tá, nas paradas, por exemplo.
Aqui é um outro exemplo, né, desse como a gente faz para que o produto chegue mais próximo do cliente, mesmo com restrições, por exemplo, de horário, né, que o cliente não está em casa. Os drones, que já são realidade também para alguns tipos de entrega. Eu tenho alguns alunos fazendo algumas pesquisas sobre transporte específico de alguns produtos com drone já no Brasil. E a logística colaborativa, né, aqui no transporte não motorizado, como uma das soluções que a gente reconhece como indispensável para a mobilidade urbana também ser sustentável, né, então, pequenas distâncias, né, volumes que sejam possíveis de movimentar com bicicletas, né, ou inclusive até a pé, enfim, a gente repensar essas soluções para cidades também no transporte de mercadorias. E para que a gente gere tudo isso, eu trouxe aqui alguns exemplos que a gente tem de parcerias, né? O Lamotte tem hoje a evidência, assim, do que a gente tem trabalhado, 4 acordos de cooperação já. O primeiro foi esse com a Prefeitura Municipal da cidade de Cachoeira do Sul, é um acordo de cooperação que inicia no desenvolvimento do plano de mobilidade. A parceria iniciou exatamente na atualização do plano diretor e depois a gente auxiliou, então, a desenvolver todo o plano de mobilidade urbana. E uma das ações foi também ajudar na licitação dos ônibus aí do transporte coletivo, pensando nesse sistema melhor, né, entregar um sistema de transporte de pessoas também melhor. Além dessa cidade, a gente tem outras 3 que pediram a nossa colaboração, então, como universidade, para auxiliar no desenvolvimento do plano de mobilidade. E esses aspectos de logística são incluídos, que eu acho que é onde a gente pode fazer uma ligação bem importante, que é pensar os planos de mobilidade também com soluções de transporte de mercadorias, né? Então, carga, descarga, pontos de entrega, entre outros, tá? Aqui algumas das nossas ações do plano de mobilidade que a gente desenvolveu. Então, polo gerador de viagem, Observatório Municipal sobre Acidente Viário, demanda de estacionamento, entre outros, tá? Depois eu posso deixar vou deixar os links do acesso, vocês podem acessar lá e encontrar todos esses relatórios, cartilhas técnicas que a gente desenvolveu para auxiliar. Luiz, eu consigo passar o vídeo ainda ou a gente já estourou o tempo? Pode passar, pode passar. Tá, então vou carregar ele para vocês, depois eu volto aqui para a gente voltar aqui rapidinho. Logística da Universidade Federal de Santa Maria é um grupo que foi criado em 2016 no campus Cachoeira do Sul, ligado ao curso de Engenharia de Transportes e Logística, e que em 2020 começou a atuar também no campus Santa Maria, ligado ao curso de Engenharia Civil no Centro de Tecnologia. O objetivo principal do Lamotte é captar, pesquisar e analisar as demandas e potencialidades na área de mobilidade, infraestrutura de transportes, logística e planejamento e desenvolvimento urbano e regional do estado do Rio Grande do Sul. O Lamotte ainda não tem uma sala física no CT, mas o laboratório realmente é a cidade toda, e principalmente seus integrantes e as pessoas com as quais os projetos são desenvolvidos. Projetos de ensino, pesquisa e extensão nas áreas de transportes, logística e infraestrutura, desenvolvidos por 6 professores, dos quais os coordenadores são a professora doutora Vanessa Alves, no campus Cachoeira do Sul, e o professor doutor Alejandro Ruiz Padilho, do Departamento de Transportes no Centro de Tecnologia. Especificamente, as linhas de atuação do Lamotte estão focadas em mobilidade urbana sustentável, modos de transporte não motorizados, caminhada e bicicleta e transporte coletivo. Estudo de indicadores de transporte. Análise de padrões de viagem.
segurança viária, engenharia de tráfego, sinalização rodoviária, logística e logística urbana e veículos autônomos. No último ano, o Lamote contou com a participação ativa de 11 alunos bolsistas de iniciação científica e de projetos de ensino e extensão, um doutorando e uma mestranda, e 9 alunos voluntários de graduação dos cursos relacionados. O Lamote também atua em parceria com outros grupos e instituições, como GEPASV e PPGEC, NIC e PPGEP da UFSM, LASTRAN da URGS, Universidade Federal de Goiás e Universidade Tecnológica do Uruguai. Para os acadêmicos, o Lamote oferece a oportunidade de atuação prática nos projetos e, assim, desenvolvimento de suas capacidades e atitudes mediante conhecimento, colaboração, trabalho em equipe e networking. Através delas, o aluno pode obter publicações científicas e técnicas, realizar apresentações em eventos e congressos e participar de viagens e de oportunidades de estágio empresas e órgãos públicos. Já participamos dos maiores eventos científicos na área de transportes da América Latina, como os congressos da ANPET, PANAM e Transposul, assim como de outros nacionais, como o Pluris, o Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, além de, claro, a JAI da UFSM. O ano de 2020 foi desafiador para todos, em função da pandemia do coronavírus. E na universidade não foi diferente. Desde então, o Lamote também teve que se reinventar. O grupo superou as barreiras impostas pelas atividades remotas e está conseguindo desenvolver muita coisa, de forma segura, cada um na sua casa, pois as nossas ferramentas são fundamentalmente de coleta e processamento de dados, com o apoio em recursos bibliográficos online. Assim, nesse tempo, o Lamote vem realizando pesquisas sobre a mobilidade da comunidade acadêmica e da comunidade em geral em tempos de pandemia por meio de questionários virtuais. Pesquisa sobre a retrorefletividade em sinalizações verticais e horizontais por meio de revisão bibliográfica e análise de dados previamente coletados em loco. Série de lives informativas sobre mobilidade e logística em tempos de pandemia para a comunidade em geral. Estudos sobre o uso de metodologias ativas em sala de aula nos cursos de engenharia da UFSM, mediante entrevistas com professores e questionários de opinião dos alunos. Quer conhecer um pouco mais o Lamote e trabalhar pela melhoria da mobilidade e logística com esse fantástico grupo? Siga o Lamote nas redes sociais e entre em contato com os professores e alunos. O Lamote te espera! Muito bacana, Vanessa. Muito legal ver a abordagem do Lamote e como vocês vêm discutindo com as cidades e como vocês vêm produzindo várias questões ligando mobilidade com logística e a segurança viária aparece também nesse contexto. Acho que a gente tem várias perguntas bacanas aqui para discutir. Bom, vamos lá, se a gente puder responder. Então, para conduzir o debate aqui comigo, eu quero chamar a Marina Pereira, que é articuladora do painel da segurança viária, para a gente começar algumas perguntinhas. Bom dia, Má, tudo bom? Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos e todas que estão acompanhando aqui com a gente. Vou fazer uma audiodescrição rapidinha. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, preso para trás. Estou usando um casaco cor marrom e atrás de mim tem uma vegetação e uma parede de tijolinhos.
Eu queria agradecer primeiro a Vanessa, né, pelo tempo e disposição em fazer essa apresentação para a gente, contar um pouco sobre o laboratório e também sobre a questão de logística, né? E aí, eu acho que aqui no final, quando você trouxe essa questão dos acordos de cooperação, eu fiquei pensando, né, em quais têm sido as principais pautas que as cidades, elas trazem para vocês no laboratório, né? O que geralmente as cidades procuram através do laboratório, quais os temas principais que elas buscam saber através de vocês ou né, entender melhor através de vocês. Bom dia, Marina, obrigada. Agradeço mais uma vez o convite, né? Eu conversei com a Marina também para a gente alinhar, então, essa participação hoje, então, fico muito feliz, obrigada mesmo. Bom, primeiro, é muito rápido esses 30 minutos, então, a gente todo mundo que pesquisa, né, a Marina, o Luiz, enfim, todo mundo que deve estar assistindo também, que tem algum interesse, quando a gente começa a falar sobre o que a gente faz, a gente vai longe, né, a gente falava ali, tem outros palestrantes aí de outras lives que tem que trazer de volta, porque tem que continuar ouvindo a fala deles, né. Então, teria muitas coisas que a gente gostaria de compartilhar, mas vamos lá. Esses acordos de cooperação, eu acho que é bem importante a gente expor, até usar da oportunidade desse momento com vocês aqui, de expor que o laboratório hoje, ele está com esses 4 acordos de cooperação com cidades, e são cidades, se comparado a São Paulo, muito pequenas, né? Então, a gente tem a própria Cachoeira do Sul, que é onde a cidade que a gente está, são 89 mil habitantes, então, né, menos de 100 mil habitantes, e já foi bastante complicado a gente conseguir desenvolver todo um plano de mobilidade para uma cidade que não ou que não tem ainda todos os problemas que uma metrópole tem, São Paulo, né, um centro com uma problemática muito maior, só que, ao mesmo tempo, é uma oportunidade muito grande que essas cidades estão tendo de solucionar ou de nem ter alguns problemas que a gente sabe que nessa expansão, né, nessa migração de pessoas para cidades a gente vai ter. Então, o que essas cidades veem? E tem outras menores ainda, né, entre as outras 4 que a quarta, né, que entrou nesses nossos acordos de cooperação, a intenção delas é, primeiro, a obrigatoriedade do plano de mobilidade, né, então, primeiro, é uma necessidade, uma imposição. Então, primeiro, normalmente a gente recebe essa indicação, a gente tem que fazer. Mas, felizmente, a gente gostaria de compartilhar com vocês que a gente não precisa mais convencer ninguém do poder público sobre isso. Então, o poder público está chegando para a gente já sabendo que a gente vai sugerir que seja considerado o aspecto do transporte coletivo urbano de pessoas como prioridade, que a gente vai indicar transporte sustentável com bicicletas, com pedestre, tendo prioridade nas ruas, na movimentação, na segurança viária. Então, antes, a gente tinha uma dificuldade maior a gente tinha que explicar tudo isso e dizer, olha, a gente pode auxiliar vocês, mas a gente tem que condicionar aquilo que a gente ensina para os alunos, né? Aquilo que eles pesquisam. Então, a gente não vai entregar um plano de mobilidade para atender um objetivo político, né? Então, nós, como Universidade Federal, a gente tira totalmente a caracterização de intenção política dentro dos planos. Então, eu acho que o que está chegando para a gente é basicamente isso de mais importante. E quando a universidade participa do desenvolvimento desses planos, a gente propõe levantamento de todos os dados, até a gente usa a indicação construída pelo WRI, né, para levantamento, para construir toda essa base de dados. Antes de fazer qualquer coisa, a gente entende que as cidades aceitam, as pessoas aceitam melhor esses estudos, e a participação das pessoas também nas cidades via Universidade Federal tem sido muito legal. Tem sido bem interessante, que eu acho que as prefeituras sozinhas não têm conseguido. Da condição do tipo, é político, então não vou responder, não, acho que é porque eles preferem fazer isso do que isso, então eu não tenho interesse em participar. E na nossa experiência como universidade, através do Amorte, a gente tem tido, assim, um engajamento muito grande, as pessoas participam, a gente diz, e depois a gente vai mostrar os dados, que é outra condição bem importante, né, porque uma coisa é pedir para as pessoas responderem, dizem o que vocês querem, e depois nunca mais aparecer com o que elas disseram. Então, a gente se compromete também como universidade, dizer, quando sair o resultado, a gente vai dizer o que saiu, não importa
a quem doa, né? Então, eu acho que entre os aspectos mais importantes, esses inicialmente são os que mais nos têm indicado, assim. E aí essa migração, uma prefeitura fala com a outra, então até a gente já está com uma problemática que a gente não consegue mais, né? A gente vai tentar ajudar todas que nos chamarem, mas a gente não tem braço para conduzir o processo do desenvolvimento do plano em todas elas, né? Mas a gente quer ajudar, sim. Tem uma pergunta aqui do Henrique Torres, um comentário e uma pergunta. Ele coloca: o transporte de cargas é quase ignorado no planejamento de transportes urbanos. As prefeituras tratam do assunto apenas como um atrapalhador do tráfego de automóveis. Por outro lado, como levar em conta os grandes problemas de segurança causados pela obsessão com entrega rápida? Então, eu coloco também, assim, para completar a questão dele. Na prática, de que formas os planos de mobilidade, quando consideram a logística urbana, porque, né, como você bem colocou, muitas vezes as coisas são tratadas de formas muito segregadas, mas quando eles refletem a logística urbana, como eles refletem aspectos de segurança viária? Quais são elementos que são considerados tratando desses 3 temas, né, de forma articulada? Ótima colocação do Henrique, eu acho que é bem essa fala que o Henrique começa, né? Primeiro, eles não são pensados, né? Então, a gente tem algumas cidades já que até tem o plano de mobilidade já, mas se a gente for procurar lá dentro do plano, o aspecto de logística, ele não aparece claramente, né? E até a gente tem algumas peculiaridades de algumas cidades que, na nossa região aqui do Rio Grande do Sul, tem aspecto, por exemplo, da carroça na mobilidade urbana para movimentação. Não é de produtos, não é de mercadorias, mas é no ambiente urbano de movimentação. Então, a gente até no de Cachoeira, a gente botou isso em discussão, do tipo, também tem a condicionante da realidade da cidade. Mas, especialmente na pergunta do Henrique, essa questão que a gente vive hoje, que é dentro do Covid, da realidade do Covid, esse aumento gigantesco da moto, para fazer essa entrega, né? Eu tinha colocado ali no slide, mas passei batido, porque se a gente parasse para falar dele só ali, né, da condição da entrega de alimentos, né, ele se dá totalmente nos indicadores que a gente reconhece desse levantamento, são baixos os nossos levantamentos, não entra para uma grande cidades, como eu coloquei antes, né? Então, nossa realidade são cidades menores, mas a gente já percebe muito alto o aparecimento, né, da moto dentro do ambiente urbano para entrega, especialmente do alimento. Na nossa região, ela é mais condicionada para a logística de comida, né, do fast food. E a gente já sabe que essa condição também aumentou muito o número de acidentes viários, né? Então, como reconhecer essa necessidade de movimentação de mercadorias com esse meio de transporte, né? Que é dos mais problemáticos para a gente que trabalha com... sabe que a moto é sempre problemática, mesmo sendo sem a logística. Ela já trazia dados que são terríveis, né, para a questão de segurança viária. E para a questão da logística, ela ainda piora, porque as pessoas querem entregar cada vez mais, que então velocidade maior, né, a questão de não cuidar, e não eles algumas vezes não sinalização, né, então preferencial. Então, toda essa parte a gente ainda não tem dados pontuais sobre isso, mas os planos também vão ter que considerar, assim como os aplicativos. A gente já está acompanhando uma das cidades, né? Então, como é que vai regulamentar os aplicativos onde não tem, tá? Porque eu não quero, no cenário, vou contar para vocês um pedacinho, na cidade de Cachoeira, quando a gente fez a pesquisa de satisfação do transporte coletivo, na intenção de entregar uma licitação melhor, o que aconteceu? A gente fez online na primeira versão, faltou uma amostra, a gente foi para o físico, né? Foi para a rua. Na rua, a gente parava nas paradas para fazer essa coleta de dados da pesquisa de satisfação do ônibus. As pessoas que estavam na parada de ônibus não estavam esperando o ônibus, estavam esperando os aplicativos. A gente perguntava porque a gente queria saber qual a linha você vai andar, né? Porque a gente responde condicionando. Não, moça, a gente não vai esperando transporte coletivo, a gente está esperando os aplicativos. Então, eles estão utilizando de toda a infraestrutura de um segmento todo engessado, que a gente sabe que o transporte coletivo geraria uma outra discussão aqui, que eu também gosto muito, porque a minha área do doutorado é transporte coletivo urbano. Então, uma discussão toda sobre como é que eu vou melhorar um sistema que está competindo com um cara que não tem regulamentação.
E assim, para a logística urbana também é isso. Como é que eu vou condicionar, pensar uma cidade para colocar pontos de entrega, por exemplo? Seria uma estratégia muito boa uma licitação trazer no transporte coletivo pontos de entrega de mercadorias dentro da sua operação. Seria, quem sabe, também um investimento, um valor que entraria para o sistema de transporte de pessoas, que seria pago de alguma forma com um serviço extra dos backups ou de pontos ali que a gente pudesse integrar. Então, a falta de regulamentação é um problema muito grave, tanto para a logística, quanto para a logística de mercadorias nas cidades, quanto para aplicativos de mobilidade urbana também de pessoas, né? Então, traz entonação, traz fatores envolvendo tanto a operação em si, quanto a regulamentação da operação de logística urbana. Sim, e eu acho que só, né, aproveitando, entrando nessa questão, né, dos aplicativos e pensando nas mercadorias, né, sobre as alternativas de movimentação de mercadorias, por exemplo, pelos aplicativos, eles melhoram a logística urbana, ou quais os novos desafios que eles implicam, né? Eu acho que você já falou bastante disso, já falou sobre isso, começou a falar, mas só para a gente entrar um pouco mais nisso. Então, se eles melhoram a logística urbana, ou quais os novos desafios eles implicam, e quais são as discussões sobre as implicações para a sustentabilidade em relação a isso, né? E aí, só puxando um comentário do Henrique Torres, ele fala que é urgente que as prefeituras tratem a carga urbana levando em conta os benefícios econômicos e as graves externalidades que ela impõe às cidades. E aí ele completa dizendo que as prefeituras, elas ignoram os benefícios que podem vir com ciclologística, eliminando viagens desnecessárias por transporte motorizado. Perfeito, Marina. O Henrique parece ser bem da área, né, Henrique? ele pontua muito bem as colocações, então deve ser alguém que atue, né, ou estude. Exatamente isso, tá? A condição, até a gente fez referência antes, vou fazer a referência a uma fala do Lindau, e essa fala foi lá em 2013, tá? Faz quase 10 anos atrás. E quando a gente começava as discussões sobre o carro elétrico, né? Ah, não, mas vai trazer benefícios, o carro elétrico, tararara. Aí o Lindau mostrou uma figura e disse assim pra gente, sim, só vai ser um congestionamento sustentável, mas vai continuar tendo um congestionamento. Então, o que a gente tem que fazer referência é que o carro, para fazer transporte de mercadorias, ele não vai trazer totalmente vantagens para uma cidade. De forma nenhuma. Eu vou continuar tendo vias congestionadas. O que vai acontecer é ele ser um pouco mais rápido do que eu estar circulando com um veículo grande dentro do ambiente urbano, que às vezes tem até restrição, né? Em algumas cidades eu já não consigo nem entrar. Então, transferir para o carro para fazer essa entrega de última milha que a gente fala na logística, ela não traz os benefícios se integrada à mobilidade urbana. Ela traz o benefício para a operação se pensada isolada. E, tipo, eu vou ter que cumprir um horário de entrega que eu prometi para o meu cliente. Como é que eu faço para chegar lá mais rapidamente? Obviamente, entre as opções, o carro é uma alternativa, e hoje alguns e-commerce trabalham com entrega, contratam uma pessoa terceirizada da cidade. Não sei se todo mundo sabe como é, mas a logística por trás, né? A empresa contrata algumas pessoas de algumas cidades para fazer essa última entrega. Então, eles são um ponto de armazenagem, digamos assim, e essa pessoa fica responsável. Mas, na sua maioria, ela usa o carro dela para fazer essas entregas. Então, eu estou colocando mais um carro que, quem sabe, ela não estaria usando, estaria na garagem dela, mas para fazer essa entrega na cidade, então, eu estou colocando mais um veículo para circular e contribuir com o congestionamento, com a emissão de poluentes, tudo isso que a gente já reconhece como as externalidades do uso do automóvel. Então, não é assim que a gente vai solucionar. Então, é por isso da importância de a gente colocar esse debate iniciar, eu acho, porque a gente não vai conseguir aprofundar mais muita coisa pelo nosso tempo, mas colocar em debate essa necessidade de integrar. Eu tenho que falar da mobilidade urbana, do plano de mobilidade da cidade, pensando nessa redistribuição de preferências, né? O que as cidades querem? Eu quero continuar e desenvolvimento econômico a partir dessas opções, mas será que no centro, naquele centro mais caótico da cidade, se eu colocar, por exemplo, um projeto de ruas completas, onde eu dou espaço para as pessoas caminharem, eu não conseguiria fazer distribuição num raio, sei lá, de algum
uma distância com bicicletas, essas bicicletas não poderiam fazer esse acesso, essas alternativas de armazenagem do produto, né? Isso tem que ser pensado e reconhecer qual é a caracterização das empresas que estão nessas cidades. Então, elas são a Omnichannel, elas operam mais por um canal só, os clientes vão até as lojas para pegar. Que condição como cidade eu dou para a operação logística ser aplicada? Então, eu como cidade preciso saber como que eu quero que essa cidade se comporte, mas eu como empresa do transporte de logística preciso saber também o que eu posso propor, né? Até que ponto eu posso colocar uma solução de logística urbana para o meu cliente, se a cidade também me permite isso, né? Eu vou engatar uma pergunta em cima dessa, então, para a gente falar sobre essa rede, né, e esse sistema integrado, assim, que eu acho que é uma discussão bastante interessante de pensar e que eu acho que é uma coisa que está muito na ordem do dia mesmo, para a gente colocar em pauta, porque as cidades estão enfrentando esse desafio. Mas quando você pensa a operação dessa logística, especialmente pelos apps, ela é muito privada, né? Ela é uma rede privada, onde tem vários atores ali que estão passando as mercadorias de grandes armazéns. Eu achei, inclusive, legal o diagrama que você mostrou, que mostra um pouco disso, né? E cada vez mais, a gente, naquele modelo tradicional que tinha os grandes armazéns, e daí do grande armazém vai para uma grande loja, daí para a grande loja, ou vai para as pequenas lojas, e daí as pessoas vão comprar ali. Agora a gente tem cada vez mais um modelo muito diferente, assim, muito com esse last mile em pauta. Daí eu queria ouvir um pouco de você, de quais são quais são os elementos urbanos, os novos potenciais elementos urbanos que podem estar nesse sistema. Então, eu fico pensando, pequenos centros logísticos, né? Tem algumas cidades que têm pensado sobre isso, e daí eu fico pensando se são centros logísticos privados ou públicos, tem uma possibilidade de reservar esses lugares estratégicos já dentro de um plano de mobilidade. Acho que eu engato até a pergunta da Camila Freitas dos Santos aqui, se segregar o tráfego de cargas é plausível, né? Então, quais são elementos desse tipo que podem ser considerados? E já peço para você engatar suas considerações finais, se puder. Já entendi, Luiz. Não posso ficar aqui discursando muita coisa, né? Não, tranquilo. Mais tranquilo. Ótimas perguntas. Obrigada, Camila, também pela tua pergunta. Bem pertinente, né? Essa pergunta da Camila também, dessa segregação. Essa condição de planejar a cidade pensando a logística, ela traria muitos novos insights, né? Eu acho que pegar algumas referências internacionais que já acontecem, né? Então, esses pontos de consolidação, esses pontos mais estratégicos localizados em, por exemplo, áreas centrais das cidades, porque não necessariamente eu quero tirar, né? Eu não consigo tirar totalmente da área geográfica onde as pessoas estão, a mercadoria, né? Eu tenho que fazer com que ela chegue mais facilmente às pessoas. E na entrega de última milha, o meu custo maior é as tentativas de entrega, né? Então, por exemplo, o que o Correio faz? Vou lá 3 vezes para te entregar. Gente, quanto custa isso numa operação? Né? Além da movimentação do veículo, de novo, no ambiente urbano, fazendo círculos, né? Fazendo movimentação. Ele está andando, digamos assim, e sem entregar aquilo que ele deveria ter feito na primeira. Então, reconhecer como é que é o comportamento dessas cidades traz, né, eu preciso de um levantamento de dados, eu preciso de contribuição da cidade, como eu disse antes, eu preciso que as empresas que estão na cidade também digam como é que é a operação dela para me reconhecer como poder público. Só que se eu não colocar como poder público, eu vou ter só a ação privada. E a opção privada, ela vai se conter, ou ela vai direcionar para onde ela gaste menos, né? Então, entra nesse debate de novo. O quanto o poder público também tem a obrigatoriedade de pensar as cidades e trazer soluções de logística para aquilo que a gente quer, né, de planejamento. Então, não tendo isso, a cadeia de suprimentos, as grandes redes, elas estão repensando nelas separadas, elas sozinhas, né? Então, elas vão encontrar pontos geográficos interessantes. Hoje, algumas lojas físicas estão servindo como ponto de armazenagem também, né?
para o cliente ir lá retirar o produto. Mas, fora disso, eu tenho aqueles centros de distribuição maiores, ainda fazendo movimentação com veículos maiores, e, dependendo da cidade, ele vai entrar com o caminhão lá dentro da loja dele, lá no centro da cidade. Se a cidade não repensar isso e não colocar indicações de como a operação deve acontecer, eu, no privado, vou fazer pensando na minha eficiência da operação. Então, a lógica é a gente colocar em debate e tentar acordos, né? Porque grande parte dessas grandes empresas entendem isso já, entende que eu preciso daqui a pouco ter uma forma de trazer o transporte de grande volume para depois, lá no final, levar para um veículo menor ou para a bicicleta, que é um debate que a gente tem muito. A bicicleta está tão alta, traz ela para a tua operação, traz ela para o benefício da operação, traz saúde para o teu funcionário, né? Então, enfim, entraremos de novo numa outra linha aqui que é bem legal de a gente conversar. A gente tem projetos também com bicicletas aqui no Lamotte que foram sensacionais, com crianças, pensando as cidades sobre os olhos das crianças, depois pensando também em alternativas de distribuição também com carga através desses equipamentos. Mas eu preciso trazer a discussão em conjunto, né? Senão cada um vai pensar o que é melhor para si, e a gente vai continuar tendo os problemas tanto de congestionamento, emissão, segurança viária, os acidentes que eu falo, ocupação das vias, porque se tu tem um volume muito grande de veículos grandes nas vias, eu preciso de vaga de estacionamento. Isso a gente entrou em discussão. Se você não tem outra estratégia, eu preciso de colocar vaga de estacionamento para esse caminhão, senão ele vai ficar no meio da pista, e vai estacionar em pista dupla às vezes, e vai deixar lá o pisca-alerta ligado e a cidade que resolva. Eu vou fazer a minha operação, vou parar na frente da loja para desfazer o descarregar. Então, é isso que a gente tem que tentar integrar. Uma via específica para transporte de mercadorias, acho que não, porque a gente vai colocar mais uma via, vai tirar de alguém, de quem a gente vai tirar? Vai tirar do carro? Quero ver a cidade que consiga fazer isso, né? A gente não consegue tirar uma via do carro para botar uma ciclovia para a bicicleta, porque já normalmente existe uma gritaria da cidade dizendo, vocês não vão fazer isso, onde é que eu vou estacionar? Vaga de estacionamento também. A gente fala, tira 2 vagas de carro e coloca para ciclo, para ver o que acontece. No outro dia, a gente estava na mídia, com a galera dizendo, o que a universidade está dizendo que é para tirar vaga de carro? Onde é que eu vou estacionar? Então, estacionamento rotativo, cara, ele tem que sustentar o transporte coletivo. Ninguém pode ficar estacionando numa via pública o dia todo porque ele tem carro. Se você tem carro e quer deixar o teu carro estacionado o dia todo, paga por isso. Sustenta quem tem que andar de ônibus, que paga o sistema sozinho. Enfim, entre outras coisas. Mas eu acho que já passei os 2 minutos aqui, conforme combinado. Gente, gostaria muito de agradecer. Eu fico à disposição, eu como os colegas aqui do Lamotte, para a gente voltar a conversar, se a gente tiver oportunidade, se vocês acharem que é pertinente, a gente está totalmente à disposição para a gente continuar levando aí os debates sobre esses assuntos, porque as pessoas precisam saber, né? Precisa cada vez mais a gente colocar abertas essas discussões, as cidades têm que ser pensadas para as pessoas, e a cultura do automóvel privado, eu acho que já foi, né? E as pessoas têm que estar cientes de tudo isso para a gente ter um futuro melhor aí. Muito obrigada. A gente que agradece, Vanessa, a discussão foi muito boa e abriu vários flancos para a gente fazer outras discussões para frente mesmo. Acho que foi uma boa primeira aproximação ao tema. Tem implicações para a mobilidade, para a segurança viária que são claras, e acho que as novas transformações e novas inovações e novas realidades pós-pandemia, inclusive, também vão trazer desafios novos. Então, com certeza, pauta para discutir não vai faltar. Queria agradecer muito a professora Vanessa, queria agradecer muito Marina pelo debate conosco. Gente, a gente volta com as lives em fevereiro, então essa é a última live da programação de 2021. Fiquem atentos, a gente vai começar a ter programações mensais para facilitar também todo mundo estar programado, sempre nas terças-feiras a esse horário. Essa live vai ficar disponível aqui no YouTube, quem quiser resgatar a discussão. Sigam as nossas redes sociais para se manter atualizados. Queria agradecer muito em nome do Instituto Cordial e do painel da Segurança Viária. Muito boa tarde a todas e todos. A gente permanece em contato para as próximas atividades. Até logo. Tchau, pessoal.